Mas é isso aí. Acho que agora é hora de entrar no mundo dos podcasts, né? Porque é isso que nós viemos falar. De streaming a gente pode falar quando a gente quiser. Aliás, fun fact da live, está aqui formado o trio de produção do La Campana Brasil, né? É verdade. Agora vamos ver se o Pedrão pode dar um pitaco, né? Porque ele prometeu que ia dar pitaco no podcast do La Campana, acabou nunca dando nenhum pitaco, pô. Tu acredita? Pois é, né? Nunca surgiu um comentário na minha cabeça que eu dissesse, putz, eu tenho que falar isso. Mas agora vocês me chamaram aqui, eu vou alugar o microfone. Então, pergunta para os dois aí. Falamos de quem lançou primeiro ou de quem fez a contraproposta? Apple ou Spotify? Começamos com qual? Vamos por ordem cronológica, por quem começou primeiro, então? Então vamos falar da Apple, né? Bom, basicamente, a Apple disse, ok, vamos lançar, né, na última semana de abril, quer dizer, na metade de abril, a Apple disse, estaremos lançando um serviço de assinaturas onde os criadores de conteúdo podem cobrar certa quantidade para lançar conteúdo exclusivo, para fazer diversas coisas, como se fosse um sistema de Patreon, para poder gerar um pouco mais de caixa para o seu podcast, para poder pagar por outras coisas. E disse, ok, até aí tudo bem, né? Beleza, os criadores vão poder cobrar. Para quem consome é ruim, né? Porque vai falar assim, puta, mais um serviço de streaming, mais uma assinatura que eu tô pagando, não sei quanto. Porém, vem a questão que todo mundo critica a Apple. A Apple cobra, ou estará cobrando 30% do lucro para esses criadores. É a mesma margem que ela cobra para in-app purchases, que são as compras dentro dos aplicativos que estão na loja. É a mesma porcentagem, então isso é meio que a margem padrão que a Apple trabalha já. Mas assim, nesse caso, dentro dos aplicativos, porque você está usando a plataforma da Apple para fazer meio que um e-commerce disfarçado ali, eu entendo. Mas nessa de podcast, eu confesso que sou estranho, assim, às vezes eu leio e falo, cara, ainda não entendi. Para mim não faz sentido. Eu, pessoalmente, não entendi a proposta de ninguém, nem da Apple, nem do Spotify. Porque eu entendo eu entendo qual que é a proposta deles e o que eles querem tentar fazer com isso, mas se a gente olhar, a maioria dos podcasts hoje está em todas as plataformas, não está só no Spotify ou não está só na Apple. Então, para um podcaster, faz muito mais sentido ele criar um Patreon da vida do que criar um negócio específico no podcast, no Spotify ou na Apple, porque se o ouvinte dele não tá lá, bom, aqui a gente tem um caso clássico, né? Eu escuto no Spotify, o Gui escuta em outro lugar, o Paulo escuta em outro lugar e a Carol é a única pessoa no universo que escuta no Deezer. Então, é possibilidade minha, Pedro, desculpa. Então assim, eu fico imaginando, eu imagino que deva ter um planejamento maior do que isso, mas a princípio eu não encontrei nenhuma feature, nada que me chamasse mais atenção do que um Patreon da vida. Então, Patreon tá aí para todo mundo, eu não entendo exatamente por que seria melhor a Apple ou o Spotify. Basicamente, para quem estiver vendo a live, né, o sistema de Patreon é o que eles falam de você dá ao seu cliente a oportunidade de pagar tanto para ter certos benefícios. Então, você cria certos níveis. E aí, sei lá, você paga $10, você tem direito a uma camiseta. Você paga $20, você tem direito a uma conversa com a pessoa, no caso de podcasts. Aí tem outros que pagam $500, você tem direito aí até o lugar onde eles criam e gravam um podcast, ter uma conversa, até sugerir algum tópico. Então, basicamente, você cria certas coisas. Então, isso que a gente está aqui, o Pedro citou, o serviço de Patreon que a gente está falando, é sobre isso. É um sistema onde você... Basicamente, para você engajar com a sua audiência e sentir que ela está participando e, propriamente, eles ajudarem você como se fossem investidores no seu projeto. Então, é basicamente isso. E, cara, além disso, só para a gente complementar a notícia, né? Se você quiser acessar, se o criador de conteúdo quiser acessar as estatísticas dadas pela Apple Podcast, que, na minha opinião, não são das melhores, é até difícil entendê-las, você tem que pagar quanto que é? $20 por ano. Talvez no Brasil eles se façam um reajuste ao real, mas hoje em dia está $20 ao ano para você ter acesso às estatísticas do Apple for Podcasters. Você sabe o que me chama a atenção nessa história? É tipo assim, a Apple ela se comporta como se ela ainda fosse a dona desse mercado, como se ela ainda estivesse super por cima, assim. Então, faria sentido ela cobrar esse anual para oferecer mais estatísticas ou
colocar o sistema de assinatura na frente das outras, se ela fosse a detentora do market share e se ela ainda fosse a principal plataforma de podcast do mercado global. Não é o caso. Então, por isso que para mim a conta não fecha. Se ela ainda fosse, se ela tivesse algo a mais para oferecer, do tipo assim, vale a pena você pagar porque eu sou a principal plataforma e eu te ofereço isso, ok, eu entenderia. Como a gente vê em diversos outros serviços. No streaming a gente cansou de falar, pô, a HBO é mais caro, só, cara, a HBO você vai ver tudo que vai ser indicado ao Grammy. Você tá comprando uma qualidade ali. Na Apple não, a Apple já perdeu o protagonismo faz muito tempo, o Spotify tá na frente faz muito tempo, então, para mim, isso torna a história mais estranha ainda. E se você for pegar um outro retrospecto da empresa, é consenso no mercado de que a Apple ela não deu tiros muito certos desde que ela começou a investir em serviço. Ela lançou a assinatura do News, ela lançou ali o sistema de pagamento, aí ela lançou também o Apple TV One, que, cara, precisou passar a pandemia inteira para eles começarem a investir em publicidade do streaming deles. Eu não entendi porque eles não se movimentaram antes. Então, assim, a impressão que eu tenho é que eles atiraram para todos os lados e não focaram em nada. E é um comportamento em podcast que eu acho até um pouco soberbo, e eles não têm essa soberba para adotar esse tipo de comportamento. Pedrão? Se eles estivessem investindo em podcast como o Spotify está investindo em conteúdo, comprando podcasts, ajudando podcasts a se desenvolver, porque o Spotify está investindo absurdamente em conteúdo e não só, claro, todo mundo fala do Joe Rogan, né, porque vendeu o podcast para o Spotify por $100 milhões, mas além disso, o Spotify está investido em diversos podcasts pequenos de vários países, aqui do Brasil são números que ele investiu, então assim, o conteúdo do Spotify está rolando, sabe, tá tendo podcast exclusivo muito bom lá. Na Apple, a gente não tem tanto disso. Eu, pelo menos, não conheço nenhum podcast exclusivo da Apple que seja uau, sabe? Então, eu não entendi exatamente onde a Apple quer chegar com isso ou qual é o planejamento deles em relação a isso, qual que é o objetivo. Porque a Apple tem um histórico de fazer coisas bem mais focadas para os early adopters, né? Tipo, bem mais focada para as pessoas que começam nisso. Mas os early adopters do podcast foram lá em 2002, 2003, né? Agora o podcast está começando a ser um produto de massa, né? Então, não sei, não entendi exatamente qual que é o objetivo deles com isso. Ou o que eles esperam com isso. Porque até tem, né? Eu não sei se no Brasil chegou, né? Mas aqui eu só vi por temas de pesquisa mesmo no ano passado que tem uma plataforma chamada Luminary, que é só basicamente um serviço de streaming de podcast, mas até onde eu sei não estava vingando, porque eles tiveram que trazer conteúdo de outras plataformas e colocarem dentro do paywall deles. Então, ele é um serviço diferente, porém eu concordo com tudo que vocês falaram. Querendo ou não, a Apple ficou para trás porque disse, beleza, o pessoal já está lá, já você coloca você não precisa baixar o Spotify para ter, você não precisa pagar um extra, se você tiver um iPhone já vem para você. Então, eles nunca quiseram esse lado. Aí eles estão querendo agora porque eles pegaram birra e eles querem estar no topo de tudo. Então, mas não foi E aquela visão de que quem tem Apple vai pagar tudo da Apple, cara, ela não é verdade, assim, e tem muita gente que acredita nisso, mas ela não é verdade. Eu acho que isso é verdade para quem está super acostumado com hardware, com computador, com o telefone, com esse tipo de coisa, com a Apple TV e tal. Mas de software, isso não é verdade, nunca foi. É só você pegar todo mundo que tem iPhone e baixa o Google Maps, ninguém usa o Maps da Apple. Que é então, horrível. não necessariamente, é péssimo, e olha que evoluiu muito, mas continua sendo péssimo. Então, também esse outro argumento de que usam, quem escuta na Apple, está acostumado a usar na Apple, vai pagar de qualquer jeito, cara, também é mentira. Porque se você pegar até, eu não tenho esse número exatamente, mas se você for atrás do market share de serviços de streaming de áudio baixados dentro dos sistemas operacionais, o Music, ele ainda pode ali em alguns aspectos bater de frente com a Apple, mas em questão de streamings únicos, o Spotify passa muito na frente. Não, o Spotify, pode falar, perdão. Não, pode falar. Não, eu só ia falar que o Spotify tá muito na frente. O Spotify é tipo a Netflix na parte de streaming de música. Tá muito na frente dos outros competidores. Exatamente, porque o Spotify investiu no mesmo jeito que a Netflix investiu. E do mesmo jeito que o Spotify está investindo em podcast, ele investiu em música, ele investiu em conteúdo. E não em um design diferente, sei lá, em uma ferramenta diferente para um podcaster e cobrar
dinheiro para ele ver uma estatística que a gente já está acostumado a ver de graça. Então, ele meio que, entre aspas, forçou as pessoas que querem consumir podcasts que são extremamente grandes e populares, a ter que utilizar o Spotify, porque não apenas eu citei o Joe Rogan, que é um dos podcasts mais populares do mundo, mas a Gimlet, que é uma produtora de podcast, foi comprada pelo Spotify também, é uma produtora bem popular lá nos Estados Unidos, tem podcasts bem grandes também, e investiu em conteúdo original e conteúdo exclusivo, a ponto de que hoje os podcasters pensam da mesma maneira que músicos pensam, que se meu podcast ou se minha música não está no Spotify, ela não foi lançada. Eu preciso estar, o Spotify pode ser bom, pode ser ruim, não sei o quê, mas eu preciso estar lá porque o ouvinte está lá. Então, acho que em questão de conteúdo de áudio, o Spotify está na frente de qualquer... Ele é o dono do mercado, basicamente. E é bem interessante que você fala, né? Porque duas coisas. No Brasil, o Spotify é o primeiro na questão de áudio, e em segundo vem o Deezer. O Deezer ele tá em segundo também, porque eu não vou zoar não, Carol, fica tranquilo. Vamos lá. Eu não vou zoar. Mas o Deezer ele tá em segundo também, porque ele é a plataforma que investiu mais na questão gratuita e ele fez parcerias onde, por exemplo, depende do plano da TIM que você tem, você leva a assinatura premium do Deezer, por exemplo. Então, o Deezer ele fez um trabalho muito bom de massificação no território brasileiro. Então, ele usou as parcerias com operadoras e com outros players para poder difundir e ser meio que a plataforma do Brasil. Então, é uma alternativa a quem não quer pagar o premium do Spotify. Então, ele também cresceu muito por isso, o mérito dele. Qual é o premium do Spotify? Ele aumentou para R$19,90, mas ele era até o mês passado R$16,90. Mas se você é estudante, você pode pagar 8 e alguma coisa. Justo. Eu acho também, né? Um valor super acessível. Pensei que fosse até mais caro. O Spotify tá mais caro agora. E aí, complementando o que você falou, Pedro, que na questão é, justamente, você é podcaster, você tem acesso às estatísticas do Spotify de graça. E as estatísticas do Spotify são muito boas para podcast. Obviamente, não são as suas estatísticas que você vai ver tudo, detalhado. Mas, cara, para uma coisa grátis que você não paga, você consegue ver muita coisa que te serve para, se você tiver um pouco de conhecimento de marketing e tal. E aí você vai para a Apple, que vai cobrar $20 por ano para você acessar aquelas estatísticas que são terríveis, que às vezes você nem consegue achar, porque se você não tiver um número suficiente, você não dá, porque querendo no Spotify, você tem uma ou duas escutas, tá marcado lá, fala quem te escutou, fala de onde veio. A Apple, se você tiver poucos escutas, nem marca. Cara, por esse valor, a Apple tem que te dar assim, o endereço da pessoa que ouviu, tudo que ela gosta de comprar, sabe? Porque senão não vale a pena. A senha do cartão. Mas o que eu acho que é interessante também é porque, na verdade, quando a gente está falando... Eu não sou especialista em marketing, mas quando a gente fala de marketing de conteúdo, essas estatísticas não são tão importantes assim quanto o conteúdo, sabe? Porque, honestamente, quando a gente faz uma ação em um podcast, a gente foca sempre no longo prazo, sempre no que vai acontecer daqui a um ano, e não o que vai acontecer semana que vem. Então, se a gente focar muito nas estatísticas falando de podcast, a gente acaba nem tendo acaba não tendo o retorno do investimento, sabe? Porque a gente foca no que não é o ideal. Porque o Seth Godin fala bastante sobre isso, que a gente fica muito tempo pensando em demográficos e pouco tempo pensando em estatísticas culturais. Então, assim, ok, a gente sabe que tem várias pessoas de 25 anos que assistem o teu podcast, beleza, mas, cara, existem tantas pessoas diferentes de 25 anos no mundo, sabe? Tem gente de 25 anos que assiste filme, tem gente de 25 anos que assiste série, que gosta de azul, que gosta de vermelho, que escuta música, que não escuta música, sabe? Então, se essas estatísticas da Apple apresentassem alguma coisa tipo canais favoritos do YouTube dessa pessoa que está assistindo, ou músicas tipo que esse cara mais escuta, que tipo de aplicativo ele tem no celular, sabe? Quanto tempo ele passa no Instagram, quanto tempo ele passa no TikTok, quanto tempo ele passa em determinados aplicativos, aí eu diria, eu pagaria até mais caro. Mas se a gente está falando sobre geolocalização, idade e quanto tempo ele escutou teu podcast, cara, não vejo vantagem nisso. Agora, eu acho que, tipo, a gente já criticou a Apple aqui,
mas só vale mencionar que o Spotify ele vai cobrar depois, acho que em 2023, 2 anos depois do ano que vem, 2023, ele vai começar a pegar 5% do que você gera nessa receita. É pouco. É pouquinho, mas ainda assim já vai cobrar. E pelo que eu vi, o que ele vai fazer é diferentemente, como ele tem birra com a Apple, você para assinar esse serviço, você vai precisar assinar esse serviço em outro lugar. E aí, no Spotify já foi divulgado mais ou menos quais são as opções que você, como criador de conteúdo, pode cobrar dos seus listeners, né, dos seus ouvintes. As opções hoje divulgadas foram de $2,99, $4,99 e $7,99. Então, barato, mas aquela questão, você junta um pouquinho daquilo que você já está pagando, no final das contas, no final do mês já está chegando a um pouquinho a mais. Mas não acho justo nesse início cobrar esse tipo de coisa. Se você for oferecer algo muito exclusivo, você até pode conversar para quem estiver pagando. Eu acredito que você vai ter os dados dessa pessoa que estiver pagando e você pode talvez oferecer algo muito mais extra e cobrar um pouco mais caro, já que a pessoa já está disposta a pagar. Aí vai, querendo ou não, vai funcionar como se fosse um Patreon mesmo. Sim. O Pedrão, acho que ele pode falar um pouco melhor, porque ele trabalha com isso, trabalha na agência de podcasts, então a impressão que eu tenho, isso foi um insight muito recente, porque eu li essa notícia ontem, até trouxe meio na colinha aqui, porque eu não ia decorar todos os números. Mas está previsto que vai se gerar de receita de publicidade em podcast este ano ainda $1 bilhão. Então, a impressão que eu fiquei o Spotify está com a visão de longo prazo. Porque se ele está trazendo conteúdo exclusivo, se ele está permitindo as pessoas criarem conteúdo e quererem monetizar em cima, ele sabe que ele vai tirar uma fatia dessa torta também. Então, se você tem uma média de crescimento de renda publicitária em podcast de 2018 para cá, numa média de 19% ao ano, sendo que só do ano passado para 2021 foi um crescimento de 60%, né, tem uma estimativa aqui que eu achei incrível. Espera-se que vai chegar num mercado publicitário de 2 bilhões até o final de 2023, dobrar em 2 anos. Pedrão, o Spotify está com a visão de longo prazo e querendo pegar uma fatia dessa torta aí mês a mês, ano a ano, que vai ser extremamente mais rentável do que você cobrar uma assinatura como a Apple está fazendo, né? Claro. Na verdade, assim, eu acredito que esse tipo de serviço do Spotify vai ser mais focado para criadores menores e para criadores que talvez não tenha conteúdo premium, né? Conteúdo pago. Porque, honestamente, um podcast acho que pode fazer muito mais dinheiro com publicidade do que cobrando pelos seus ouvintes, né? Especialmente falando aqui no mercado brasileiro, em que a gente não gosta de gastar dinheiro, né? A gente tem aí mais oportunidades com isso. Mas quando a gente está falando de um criador de conteúdo que ainda não tem uma agência, por exemplo, não tem contato com agências de publicidade, não tem contato com marcas, isso aí pode salvar a vida de muita gente, né? Permitir que esse cara trabalhe apenas com podcast. E também tem a possibilidade de conteúdo pago, né? Conteúdo, sei lá, cursos por podcast que são pagos, um masterclass da vida, só que em podcast, sabe? Tipo, não sei, a gente pega uma personalidade do mercado financeiro e fala, eu tenho meus insights do mercado, mas tu tem que pagar para ver, sabe? Então, existem essas possibilidades, acredito que o Spotify esteja focando mais nelas, porque na parte da publicidade, eu acredito que os criadores podem fazer ainda mais dinheiro do que com esse esquema de assinaturas, mas isso são para podcasts que já são bem estabelecidos, já tem uma audiência muito grande, né? Já tem esses contatos, tem uma agência, então acho que é mais por esse lado aí mesmo. E até para complementar o que você falou, Pedrão, é a questão que o Spotify gastou mais de 200 milhões na compra da Megafone, né? Que muito se especializa nisso, na parte de publicidade para podcasts. Eles, de fato, acho que até você precisa ter pelo menos, acho que era, né, 15 mil escutas mensais no seu podcast para poder tentar entrar na plataforma, que aí eles facilitam toda a base de dados. Segundo eu entendo, o Megafone tem um dos principais, as estatísticas que ele tem, que ele te dá, são das melhores que tem no mercado para podcasts, e juntando com o Spotify agora, vai facilitar muito, porém, não é para todo mundo.
essa parceria, quem está no Megafone vai se beneficiar do Spotify, do espaço que vai ser, e quem estiver no Spotify, quem o Spotify selecionar, vai poder utilizar dos benefícios que tem o Megafone. Então, querendo ou não, é o que você falou, a Spotify acho que já investiu 1 bi em todas as compras que eles fizeram. Isso eu não estou falando dos contratos de exclusividade com Kim Kardashian, com o Príncipe Harry e a Meghan Markle, com a família Obama, a família Obama, com o Joe Rogan. Isso é só em empresas especializadas em podcast. Você já falou da Gimlet, a gente vai falar da Anchor, que é onde você hospeda o seu podcast. A gente vai falar da Parcast, que é outra produtora de conteúdo. A gente vai falar do The Ringer, que tem 30 podcasts de diversas coisas de cultura pop. Então, The Ringer é animal. Então, cara, é uma inversão, é um investimento que o Spotify fez, focando justamente nisso. E só complementa, né? É o que você fala. E querendo ou não, ser 5% para eles, para ajudar, no final das contas, se o cara conseguir aumentar essa taxa, eu tenho certeza que esses valores que eu mencionei aqui vão aumentar de um tempo para cá. E, como você disse, talvez no Brasil não funcione, mas nos Estados Unidos o pessoal esteja disposto a pagar, sei lá, 10, 12, 15 dólares para ajudar o podcast que ele escuta que está começando. Amigos, familiares, pelo menos já junta uma grana. Possibilita isso. Claro. E além disso, isso ajuda muito o Spotify a se estabelecer com o que eles querem fazer, né? O objetivo deles é se estabelecer como o serviço de áudio, o serviço de entretenimento em áudio, seja música, seja podcast. E eles são donos do mercado, basicamente, já. Aquilo que eu falei, a gente como artista e como podcaster, a gente precisa estar no Spotify, senão a gente não existe, né? Até mesmo artistas que foram contra o Spotify na época que ele foi lançado, artistas como Taylor Swift ou Jay-Z e tal, até esses caras entraram no Spotify no fim das contas. Então, essa empresa acaba sendo meio que acredito que o objetivo dele seja entrar na mente do consumidor como eu quero consumir algo em áudio, eu vou para o Spotify. E acho que isso vai trazer muito mais rentabilidade, muito mais lucro para eles do que pegar uns 15% a mais dessa renda de podcaster, sabe? Então, tornar a plataforma atrativa para podcasters e para artistas, acho que é uma das prioridades do Spotify, mesmo que seja meio controverso. Mas não vou me surpreender nada. Você falou deles virarem a maior plataforma de áudio. Eles vão colocar audiolivro daqui a pouco. Eu tenho certeza que daqui a pouco vai chegar lá, com toda certeza. Quer dizer, isso é que a gente não sabe. O Spotify, ele abriu pela primeira vez as contas dele esse ano, se eu não me engano, né? Então ele ainda não lucrou de verdade. Então ele está investindo, né? Investindo bastante, crescendo, focando em crescimento. Mas eu acredito que seja justamente por isso, para ele poder dominar o mercado de áudio. E para complementar, né? Você falou, né, do negócio de áudio. Mas eles também estão na questão eu não sei se já anunciaram, se vão anunciar pronto que eles vão lançar, vocês vão anunciar logo que eles vão lançar a cópia do Clubhouse, né? Que não sei se vai rolar. Não sei se vai rolar. Eu acho que não. O Pedrão sabe mais, mas eu aposto que não. Eu pessoalmente uso bastante Clubhouse, mas é porque tem um grupo de pessoas da Full Sail que usa. Daí eu uso meio que, tipo, para trocar ideia, matar saudades do pessoal e tal. Mas eu acho que se eles quiserem investir num concorrente do Clubhouse, eles vão ter que investir pesado nisso. Provavelmente é o que o Spotify vai fazer, porque ele fez isso com música, fez isso com podcast, e provavelmente vai fazer isso com Clubhouse, seja lá qual for o nome desse projeto novo também. Investir em conteúdo. Porque um dos grandes problemas, pelo menos eu que encontrei utilizando o Clubhouse, é que eu entrava lá e todas as salas que eu via era de coach. E aí eu ficava, cara, queria ver um entretenimento, uma sala legal, alguma coisa interessante para mim, e não tinha tantos produtores de conteúdos focados legais para o Clubhouse. Então eu imagino que se o Spotify provavelmente vai vir com os produtores de conteúdos focados nisso, né? Especializados em entreter as pessoas utilizando esse formato. Aonde eu vi que isso está dando certo é no Twitter, que o Twitter está investindo naqueles Spaces. E o Twitter é o lugar da informação em tempo real, é onde as discussões, os trending topics estão rolando. Então, para mim, fez muito sentido ver eles investirem nisso.
E eu não me surpreenderia em nada se daqui a um pouco tempo o Clubhouse ele some e a coisa fica no Twitter e todo mundo vai ter o Twitter como a referência. Eu pensei por essa lógica. Já é um espaço onde as pessoas vão buscar e debater informação até mais noticiosos. Por isso eu acho que o Spotify não, mas quem sou eu para arriscar um comentário desse? Não. Eles podem fazer tudo e ser o grande hub de conteúdo em áudio. Eu não faço essa aposta. Eu faço do audiolivro, mas eu não faço essa aposta. Não, o Twitter tentou comprar o Clubhouse negou, né? No final das contas mas aí vem a questão, né? Se ele comprasse o Clubhouse, será que ia acontecer que nem o Vine? Que os caras desapareceram? E aí ia virar o Spaces. Snapchat, né? Snapchat não quis ser vendido pro Instagram, pro grupo do Facebook, e depois, cara, a queda na bolsa deles, assim, foi absurdo. Eu parei de usar Snapchat. O Snapchat ainda tem 200 milhões de usuários diários ativos, né? Eu vi essa estatística hoje e disse, caramba, o Snapchat ainda existe. Eu achava que era menos também. E eles vão lançar uma maneira de lançar música, porque eles estão investindo, como todo mundo está investido em vídeo curto, tipo TikTok, né? Todo mundo quer competir. E aí eles estão lançando um programa para tu poder lançar música dentro do Snapchat. E, enfim, tentar monetizar com isso e competir com o TikTok. Eu acho que eles não vão conseguir, mas enfim, existem. Com certeza. Cara, eu acho que nos Estados Unidos ainda é super forte, viu? A galera usa muito. Snapchat. Parei de usar quando o Instagram lançou os stories, eu parei de usar Snapchat, porque querendo não, no mesmo dia. Vai ter que mandar pros dois, eu prefiro mandar no Instagram. Tipo cara, Carol, você tá com a minha pauta aí ou você não tá? Não tô. Você me mandou? Tá no grupo, mas enfim, eu tinha só separado eu coloquei um gráfico aqui que eu achei bem legal, que é sobre a quantidade de podcasts que tem na Apple Podcast e a quantidade de que estão ativos e que não estão ativos. É bem interessante. Eu mandei para vocês também, meninos. Peraí, deixa eu só abrir. Olha! Spoiler, é muito. Cara, spoiler, o gráfico é bonito. A Apple com gráfico bonito, nunca vi. É isso aí. Peraí. Não é da Apple, né? O gráfico é da Amplify. Pedro e a Apple. Olha só. Nesse gráfico que vemos, tem 2 milhões de podcasts na Apple Podcasts, só que muitos desses têm somente um episódio. Cara, mas a galera é muito, né? Vou abrir um perfil, vou abrir um podcast, vou não sei o quê, aí vai largando dureza. Acontece muito. Cara, e eu acho que se eles tivessem afunilado, porque a gente tiver aí 720 mil podcasts com mais de 10 episódios, eu acredito que se a Amplify quisesse ou tivesse tido um pouco mais de saco para afunilar ainda mais, porque querendo ou não, Pedrão, fala o que seria um podcast, não de sucesso, né, mas um podcast. Quantos episódios você pode considerar que você realmente foi um podcaster? Assim, mais de 20? Para tu ser um podcaster, lançar um episódio, tu já vira podcaster. Mas eu vi um artigo muito interessante eu esqueci o nome da revista, mas foi tu que me indicou ela, uma das revistas de entertainment business que tu me passou. Eles estavam falando justamente dessa quantidade de conteúdo que é lançado em áudio todo dia. Tipo, o Spotify recebe 60 mil músicas por dia. Cara, 60 mil músicas, é muita música. Spotify e podcast é basicamente a mesma coisa, são inúmeros podcasts. Então, assim, ele fez uma comparação bem legal. Ele falou sobre jogadores de futebol, que eles estimam que tem aproximadamente 290 milhões de jogadores de futebol no mundo hoje. Jogador de futebol, quando a gente está falando, assim, um cara que joga pelo menos um campeonato, mesmo que amador, mas tipo um campeonato que tem um juiz, assim, sabe? Mas desses 290 milhões, tem menos de 300 mil que são profissionais, que ganham um dinheiro. Eu não estou falando ganhar muito dinheiro, mas ganham pelo menos, tipo, alguma coisa jogando futebol. Então tipo 0,4%, 0,2%, 0,4% das pessoas que jogam futebol que ganham alguma coisa. E a chance de tu ganhar alguma coisa criando conteúdo de áudio para o Spotify é o dobro
do que se tu fosse querer ser jogador de futebol, mas ainda é muito pequena, tipo, é 0,4%, assim. Então, por quê? Porque tem muita gente, muita gente lançando conteúdo, que é muito fácil, né? Tu só precisa abrir uma conta no Anchor, especialmente no podcast, tu abre lá, é de graça, tu pode lançar qualquer coisa. Tu grava um áudio no teu celular, tu não precisa nem editar. Só que quando a gente fala, e essa pessoa, tecnicamente, é tão podcaster quanto o cara que joga no campo da esquina é jogador de futebol. Eles são jogadores de futebol / podcasters. Agora, profissional é outros 500, sabe? Para ser podcaster profissional, tu precisa construir um conteúdo muito bom, tu precisa ter uma constância, ter uma relevância, sabe? E principalmente nunca falhar, sabe? Sempre lançar. Se tu se propõe a lançar um podcast por ano, tu não vai falhar nenhum ano. Ou tu vai lançar um podcast por mês, não falha nenhum mês. Isso eu observo de todos os podcasts que eu trabalho hoje. Essa é a coisa que mais prejudica os podcasts. Porque o podcast tem muito a ver com criar hábito. Eu cansei de falar isso em live já, mas a gente cria um hábito de escutar um podcast. A gente, sei lá, todo dia eu vou para academia e eu escuto o podcast La Campana para mim lembrar o que está acontecendo, para mim saber. Eu preciso saber o que está acontecendo no entretenimento, mas eu não tenho tempo de ler um monte de site. Então eu escuto La Campana. Cara, se semana que vem o La Campana não lançar episódio, eu vou achar outro podcast que lançou episódio. E aí, possivelmente, La Campana perdeu um ouvinte. E para todo podcast é isso. Então, e não é só constância de episódio, mas também constância de qualidade. Porque tem muita gente que grava podcast em cima da hora, não sabe exatamente o que falar, meio que improvisa, chama um convidado meu nada a ver. Eu sou culpado, já fiz isso. E só para dizer que não falhou uma semana. Mas um podcast ruim é a mesma coisa que, sei lá, tu assistiu o jornal da tua cidade, local, todo dia, e esse jornal te passar uma notícia falsa que vai te prejudicar. Tu não vai mais assistir esse jornal. Então, a constância definitivamente é uma das coisas que mais prejudica, a falta de constância, na verdade, é uma das coisas que mais prejudica podcasters que querem se tornar podcasters profissionais. Agora, se a gente está falando de hobby, o cara pode fazer o que ele quiser, não precisa se preocupar com nada, mas profissionalmente falando, a constância é tudo. E, Pedrão, não só no entretenimento, no pessoal, assim, a galera que quer falar de cinema, de moda, de qualquer coisa. Muita gente veio me perguntar, nos primeiros meses do ano, do podcast corporativo, porque fora o La Campana eu também apresento Coffee Talks da minha empresa, e muita gente vem falar, pô, como é que funciona para fazer para a empresa e não sei o quê, e eu até escrevi um artigo no LinkedIn falando isso, de falar assim, cara, se você não tem o que falar no podcast, não faça um podcast. Não faça. Porque é o que você falou, o conteúdo tem que ser relevante. E tem muita empresa que vai lançar podcast apostando no peso da marca dela. Ah, eu sou a marca tal, cara, o peso da minha marca fala por si só, eu não preciso pensar muito no conteúdo, eu vou ter gente que quer ouvir. Cara, não, Isso o público de podcast é muito crítico. É muito crítico o público de podcast. Então, se você não tem o que falar, ou se você ainda não sabe com quem você vai falar, porque essa é uma outra diferença. Você tem que entender qual que é o seu público ali dentro. Qual é a mensagem que você quer passar? Com quem você quer se comunicar? E muita empresa não sabe. Entrou na onda, porque virou moda, eu também vou ter um podcast. Então, eu até escrevi isso, porque eu falava para muita gente. Porque às vezes muita gente que vinha me perguntar, eu falava assim, cara, na boa, não acho que vocês devam fazer. Exatamente. Vai ser tiro na água. Então, tem esse lado também. Muita empresa também entrou nessa onda e às vezes não tem o que falar. Não tem o que falar. Pô, a gente atende aqui na agência de podcast muitos clientes corporativos, muitas empresas que fazem podcast. E muitos casos a gente fala, cara, na real, tu realmente quer um podcast? Sabe? Porque a gente parte do princípio que as pessoas não gostam de marcas. O time de marketing gosta de acreditar que sim, mas na realidade, as pessoas, quando vem uma marca, elas, especialmente aqui no Brasil, a gente já tá meio que ligado para dizer, tipo, putz, lá vem eles querer vender uma coisa para mim. E quando a gente está falando de um podcast, a gente está falando de tu entreter ou estar em contato com essa pessoa por pelo menos 20 minutos. E se tu vai fazer um podcast meia boca, a pessoa, nos 3 primeiros minutos, vai passar para o próximo, ou vai decidir escutar uma música. E o peso da tua marca não vai significar absolutamente nada ali. Então é muito importante tu ter, claro que quando a gente está falando, sei lá, finanças, se a gente tiver um podcast da XP Investimentos e do Pedro Zimmer, obviamente as pessoas vão ouvir a XP, porque ela tem autoridade no esquema investimentos. Mas se eles fizerem um podcast que eles falam apenas sobre como é mais vantajoso eles investirem na XP, e eu começar a fazer um podcast falando sobre ações, sobre específicas ações, analisando ações,
devagar as pessoas vão começar a escutar mais o meu podcast do que o podcast da XP, porque o conteúdo é muito importante. Então, graças a Deus, eles são inteligentes, eles não fazem isso, né?